Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 17 de abril. Agora na Espanha, 11 horas e 23 minutos. No Brasil, 6 e 23 da manhã. Eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que aquela nossa cunha triangular ameaçou explodir para cima, mas acabou explodindo para baixo. Então, gente, a nossa sequência ondulacional de Elliott, na verdade, não é aquela sequência de 5 ondas, um, 2, 3, 4 e a suposta 5 que acabou não acontecendo. Na verdade, talvez isso aqui tenha sido uma grande onda um que levou a BTC para 31 mil dólares e talvez a gente esteja desenhando uma ampla figura triangular de uma onda 2 mais ampla, que seria uma onda 2 aqui no 4 horas ou uma subonda 2 no diário dentro da onda 3. Então, olha aqui, de repente a gente tenha feito isso aqui numa onda 1, isso aqui. Vamos ver se esse fundo está ascendente em relação ao do dia 12 de abril. 12 de abril fizemos a mínima em 29.637. A agulhada dessa madrugada travou exatamente na linha d'água. Fizemos a mínima em 29.740. Então o fundo está ascendente. Então a gente pode botar uma LTA aqui, que seria a base dessa cunha triangular, já que esse fundo bateu 740, esse aqui bateu 637. Então já vou até deixar essa figura triangular aqui, que está se desenhando. Então no final eu acho que isso aqui foi uma onda 1. Pode ser até que isso aqui seja uma bandeira de alta, né? Porque essa onda 2 aqui, porque isso aqui pode se desdobrar numa subcanaleta de baixa, que na verdade é a bandeira da bandeira de alta. Mas a princípio vamos considerar que isso aqui continua como uma figura triangular até não ser rompida para baixo. Mas se ficar dando vigência a essa figura triangular, pode ser que seja uma onda 2 no 4 horas. E no diário seja uma subonda 2 dentro dessa onda 3 que vai levar a BTC aqui para esse suporte aqui, que é 32 mil dólares. Então fica ainda vigente, porque a gente basicamente no diário está transitando ainda por cima do canal de Keltner. Essa agulhada de hoje mal conseguiu incursionar, deu uma agulhadinha para dentro do canal, mas ainda não entrou para dentro do canal. Então só seria uma onda corretiva no diário se a gente entrasse para dentro do canal, o que ainda não aconteceu. É bem provável que isso aqui exploda em direção a 32 mil dólares, que é justamente a base dessa camada congestional aqui, que vai impor uma mega resistência. Depois vai corrigir de 32 para talvez 31, 30 e 500, aí explode depois aí seria a onda 4, né? Isso aqui é a onda 3, depois explode numa onda 5 para o patamar de 40 mil dólares. Na minha leitura, a BTC vai acumular um bom tempo no patamar de 40 mil dólares, como aconteceu aqui, porque o halving que vai levar a BTC para cima de 100 mil dólares só vai rolar em março de 2024. Então é bem provável que a gente passe boa parte do segundo semestre desse ano acumulando ali entre 69 e 40 mil dólares. Mas fica para uma análise a posteriori, porque vai bater aqui na onda 5, depois vai fazer A, B e C, e aí vai encontrar a nuvem e vai acumular. No intraday, a BTC tá um reloginho, bate na lower, volta para VWAP, bateu na primeira upper, voltou para VWAP. Ontem todos os sinais da sala de sinais e no copy trade fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o FMI afirmou que vai lançar uma Unicoin, uma unidade monetária universal, apoiado pelo Banco da Basileia. Na reunião de primavera aqui no hemisfério norte de 2023, o Fundo Monetário Nacional anunciou o lançamento oficial de uma moeda digital apoiada pelo Banco dos Bancos Centrais, que seria uma CBDC dos bancos centrais. Vamos ver como isso vai se desdobrar, o novo normal. E é uma reportagem aqui na Bain Crypto dando conta dos problemas dos quais já padece esse CBDC do FMI. Tem uma série de críticas. O próprio CBDC do FMI, essa Unicoin, já começa criticando o white paper da BTC. Ou seja, vai ser uma moeda altamente centralizada, altamente
privativa de instituições financeiras ou somente de bancos centrais. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Essa reportagem ainda trata o assunto de forma muito especulativa. E o NFT New York City novamente mostrou que os entusiastas das NFTs, mesmo no mercado baixista, estão ali com força latente compradora. O fato é que teve uma série de eventos na cidade de Nova York nas últimas horas. Teve até um evento que era preciso fazer o checkpoint em diversos locais para ter direito a uma NFT. Enfim, é o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o CEO do Google, da Alphabet, que controla o Google, adverte que a pressa para se implantar a inteligência artificial sem supervisão pode ser um grande risco. Segundo ele, ainda não temos todas as respostas e essa tecnologia está avançando rapidamente. Então, isso mantém um alerta não só sobre a comunidade tech, mas sobre o governo, já que não se sabe o quão maliciosos podem ser os mecanismos das interfaces de inteligência artificial. E confrontos se espalham pelo Sudão no segundo dia de combate. Em 48 horas, mais de 80 pessoas já morreram, enquanto facções militares rivais lutam pelo controle da nação africana. Vamos ver se isso se desdobra de forma positiva. E um parquímetro aeroportuário, por assim dizer, já bate o patamar de 330 mil dólares. É o custo do estacionamento desse Antonov russo que está encalhado no aeroporto de Toronto. Um avião de carga de 226 pés, o Antonov, está preso no aeroporto de Toronto desde o ano passado, depois que o Canadá fechou o seu espaço aéreo para aeronaves russas. O Antonov AN-124 está estacionado há mais de um ano e o parquímetro da aeronave já bateu 330 mil dólares. A administração do aeroporto de Toronto não sabe o que fazer com o gigante que ocupa espaço, ninguém paga as diárias e está lá parado. Enfim, gente, o mundo está pirado, a BTC segue aqui no diário. Na minha leitura, ela está formando uma sub-onda 2 dentro dessa onda 3 aqui. Então a gente vê, porque as ondas também tem suas sub-ondas. A onda 1 também teve uma sub-onda, depois foi para o topo, e aí acumulou, bateu na mediana do canal de Keltner, aí explodiu na onda 3, que está beijando aqui a linha superior do canal e já vai explodir em direção ao target da onda 3, que está lá, ali próximo de 32 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, que ontem subiu muito, agora está dando uma corrigida. Deixa eu ver como anda a Kusama a 36,62, caindo menos 2,55. Enfim, todas as altcoins estão esperando uma definição da BTC. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Algorand, que eu não fiz ontem, Polkadot, Kusama, Shiba Inu, ADA, XRP, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.